Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de poder estar nesta noite trazendo a palavra do Senhor. Que Deus venha falar poderosamente no coração de cada um, em nome de Jesus. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre o rei Jeosafá, mas primeiro vamos fazer uma oração. Já vai abrindo a palavra em 2 Crônicas 17. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos na Tua presença, Senhor, nesta noite, para que o Senhor venha, Senhor, perdoar o nosso pecado, nossas falhas, nossas fraquezas. Fala, Senhor, poderosamente conosco através da Tua palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor, que Tu venha nos perdoar, Senhor, se a gente pecamos contra Ti, Senhor, mesmo sem intenção, que o Senhor venha nos perdoar, Senhor, e me usa, Senhor, com o Teu grande poder, Senhor. Tu és maravilhoso e poderoso. Te amo, Jesus. Amém. Vamos lá. O título diz assim: O reinado de Jeosafá. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá. E estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalim. Amém. Creio eu que Deus fala que ele andou nos primeiros caminhos de Davi, porque Davi, no início do seu reinado, ele não pecou contra o Senhor. E depois do seu pecado, por isso que ele fala, nos primeiros caminhos de Davi, Josafá andou. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse rei. O rei Josafá, o seu nome significa Jeová julga, ou Jeová é o juiz. Quando ele se tornou rei, ele tinha 35 anos, e ele reinou 25 anos em Judá. O seu pai se chama Asa e sua mãe Azuba. Ele travou grandes batalhas contra a idolatria, destruiu os altos, quebrou as estátuas e conquistou a Edom. Ele foi um grande exemplo nesta época de obediência ao Senhor. Ele não fez guerra contra os outros países. O que ele fazia? Ele mandava os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus levitas com a palavra do Senhor, com o livro da lei, em toda a cidade de Judá. Então ele fez grandes reformas militares, políticas e religiosas, pois ele não guerreava contra os outros países. Pois não, depois que pregaram por toda a cidade de Judá, um grande temor veio entre todos os países que estavam em volta. Então os outros países também não guerreavam contra ele. E com isso ele ficava cada vez mais rico. Porque sabemos que guerra traz muito prejuízo, perde muito soldado, tem que ter bastante arma para eles poder batalhar, então eu creio que isso dava muito prejuízo para eles. E como ele não guerreava, isso deixava ele cada vez mais rico. Também os filisteus, que eram grandes inimigos, né, nesta época, traziam presentes com tributo para ele. Um temor que eles estavam do Senhor. E também os arábios também trouxeram 7.700 carneiros, 7.700 bodes para eles. Então, quer dizer, eles estavam recebendo presentes das outras cidades que estavam com medo e não guerreava contra ele. E com isso ele ficava mais e mais e mais rico. E ele, com toda essa riqueza, o que aconteceu? Ele queria um pouco mais. O problema é esse pouco mais. O que ele fez? Ele falou, viu a cidade de Israel e falou, vou fazer aliança com o rei Acabe. E ele vai lá e faz aliança com o rei Acabe. E nós sabemos que o rei Acabe, Jezabel, era uma das piores peças. Era uma das piores peças que tem na Bíblia. Quer dizer, ele fez aliança com quem? Com Satanás. Olha só, ele fez aliança com o inimigo para conseguir este pouco mais. Este é o problema. E ele vai lá e deu seu filho para casar com a filha de Acabe. Deu o seu filho Jeorão para casar com a filha de Acabe. E eles fizeram uma aliança. Então Josafá foi até Acabe, a cidade de Acabe. E lá eles comeram, ele mandou matar bodes, fez um banquetão para ele, para receber ele.
E com isso, quando eles estavam ali, conversando, comendo, né? Trocando figurinha, o rei Acabe foi lá e falou: por que nós não conquistamos aquela cidade que antigamente era nossa? Vamos conquistar a cidade de Ramote Gileade, vamos batalhar contra esta cidade para que a gente possa pegar ela de volta para a gente. Você vai me ajudar, Josafá? Josafá falou: manda os profetas, chama os profetas para que eu possa saber se a gente vai vencer ou não. Josafá e o rei Acabe foi lá e chamou lá os 400 profetas. E esses 400 profetas falando: sim, rei Acabe, sim, rei Josafá, vocês vão vencer. Pode batalhar contra essa cidade que vocês vão vencer. Josafá pediu que tivesse mais algum profeta. Só que tinha Micaías. Micaías. Aí mandaram chamar esse Micaías. Só que o rei Acabe falou: esse Micaías, ele nunca profetiza coisa para mim. E mas só coisa ruim. Micaías, quando chegou lá, falou para ele: eu vejo um grande campo, como se fosse um pasto, cheio de ovelhas, cheio de soldados. E Deus falava ali naquela situação: mande que eles vão embora, porque esses homens não têm chefe. Então o rei Acabe falou: tá vendo? Ele sempre profetiza coisas ruins para mim. E Micaías continuou: eu vejo o Senhor no seu trono, anjos à direita, anjos à esquerda. E Deus pergunta para eles: o que eu farei para que o rei Acabe vá até a cidade, ataque a cidade de Ramote Gileade e seja morto? Uns anjos disseram umas coisas e os outros anjos disseram outras coisas. Quando o Espírito chegou próximo do Senhor, disse: eu enganarei Acabe. Deus falou: como você enganará Acabe? Eu farei que os 400 profetas do rei Acabe falam mentiras. Então, rei Acabe, o Senhor decidiu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor. Foi quando Zedequias deu um tapa na cara de Micaías e disse: desde quando o Espírito do Senhor saiu de mim e foi para você? Aí ele falou: você descobrirá quando você se esconder num quarto no fundo. Então eles foram para atacar a cidade de Ramote Gileade e pediram que Micaías fosse preso, que ele fosse preso e deixasse ele a pão e água. Só que Micaías falou: escute o que eu estou falando, se o rei Acabe voltar, é mentira o que eu falei, não foi o Senhor que falou através de mim. E o rei Acabe falou: já sei o que eu vou fazer, vou me disfarçar. Se disfarçou de soldado, não de rei, para entrar na batalha, e falou para o rei Josafá: fica com a sua roupa de rei. Quando eles entraram no meio da guerra contra a cidade de Ramote Gileade, foram com tudo para poder matar Josafá. Que eles queriam matar era o rei Acabe. Só que o rei Josafá pediu socorro a Deus e Deus o livrou. Aqueles soldados se desviaram dele. Só que um soldado tacou uma lança. E essa lança não sabia que ali era o rei Acabe. Você viu como é que é as coisas, né? Aquela lança entrou entre a armadura do rei Acabe e acertou ele. Ele foi ferido e pediu que tirassem ele do meio da guerra. E o que aconteceu? O rei Acabe morreu como Micaías tinha profetizado. Então o rei Acabe naquela tarde morreu. E o rei Josafá, Deus o livrou e ele voltou para a sua casa, para o seu reino, depois de ter pecado contra o Senhor. E o profeta Jeú o repreendeu ele. Deus mandou uma repreensão para ele pelo pecado dele contra o Senhor. Então o rei Josafá se recompõe, acredito eu, pediu perdão para o Senhor, para estar fazendo as coisas certas. Voltou a de novo, como ele era como se fosse também um grande empresário, né? Começou os seus investimentos. Tinha cidades onde estavam passando uma grande seca e ele lá com alimentos em abundância naquela cidade. Com certeza, se ele se candidatasse a rei de novo, ele ganhava. Ou como é os dias de hoje, né? A presidente ele ganhava.
Ele tinha segurança, educação e economia. Era um grande rei. Quando a cidade estava passando, as outras cidades estavam passando uma grande seca, ele ali com excesso de alimento. Só que, depois dele ter pecado contra o Senhor, veio um grande exército para o destruir. Era os filhos de Amon, Moabe e os Amonitas. Moabe e Amon e os Amonitas para destruir com um grande exército contra ele. O que ele fez? Como nós fazemos. A Bíblia, a palavra de Deus, quando a gente está precisando de alguma coisa, a gente faz o quê? A gente invoca. A gente está em uma situação aonde a gente não consegue resistir, a gente vê que a gente não vai conseguir resistir. Que nem se você está com uma dor de cabeça, você vai ali, toma um remédio, tá tudo certo, né? Se você está com uma doença, qualquer doença, você vê que você tomando um remedinho, você resolve. Mas quando você está com uma situação que você vê que você não vai aguentar, você faz o quê? Você pede para o Senhor te cura, através da palavra. Que nem a questão do dízimo. Um dízimo que a gente seja dizimista, ofertante, votante na casa do Senhor, o Senhor vai abrir a janela do céu e derramar a maior abastança sobre as nossas vidas. Você invoca uma palavra do Senhor. Ele fez isso. Ele invocou uma palavra que foi dada a Salomão, que quando ele tivesse, depois que eles construíram aquele templo para o Senhor, quando eles estivessem em frente àquele templo, eles invocassem o Senhor pedindo socorro, Deus o socorreria. E ele fez isso, ele juntou todo o povo de Judá em frente àquele templo e invocou esta promessa, pedindo para o Senhor que ele não tinha condições físicas, eles não iam conseguir vencer aquele grande exército. E Deus levantou um profeta ali e falou para ele que para eles irem até lá, que Deus ia dar a vitória. Então quando eles chegaram lá, todos aqueles soldados estavam mortos. E era tanta coisa que esses soldados tinham, que eles não teve nem como carregar de volta. Quer dizer, Deus mais uma vez mostrou que era com Josafá. E ele venceu ali sem precisar levantar a sua espada para poder batalhar contra aqueles amonitas. Aleluia. Só que por mais uma vez ele pecou contra o Senhor. Está aqui em, vamos lá, 2 Crônicas 20, versículo 36. Olha só que Josafá fez. Vamos lá. E aliou-se com ele. Vamos lá. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, em proceder com toda a impiedade. Olha só com quem ele se aliou. Olha o versículo 35. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedia com toda impiedade. Quer dizer, esse rei não tinha piedade nenhuma com ninguém. Ele se aliou com este rei. Depois de ter se aliado, quebrado a cara com o rei Acabe, ele se alia com Acasias. E aliou-se com ele para fazer navios que fossem a Társio. Eles fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçará a tua obra, e os navios se quebraram e não puderam ir a Társio. Aleluia. Depois de Deus destruir aquele exército, aquele grande exército que vinha para destruir Judá, Deus deu a vitória para ele e ele se aliou com Acasias. Ei, Senhor. Aí depois disso morreu o Josafá. O rei Josafá morreu. Só que depois da morte de Josafá, ele já tinha deixado um reino para cada filho. Só que o seu filho,
aquele que casou com Jezabel, ele deixou a cidade onde ele estava. O rei Jeorão, o reinado de Jeorão. E o que acontece? Esse rei Jeorão, que ele deixou para casar com os filhos daquelas peças ruins, aquele rei Acabe e Jezabel, a filha de Jezabel, creio que também não era uma coisa que valia alguma coisa, né? Deve ter mudado a cabeça dele. O rei Jeorão mandou matar todos os seus irmãos. Mandou matar todos aqueles chefes que eram lado a lado ali com o rei Josafá. As mais altos guardas ali, chefes ali. Mandou matar tudo. E tomou conta de tudo. Aí um profeta, deixa eu ver quem é o profeta aqui que profetizou contra ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ó, o profeta está aqui em 2 Crônicas 21, versículo 12. E diz assim, olha só. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeorão, teu pai, nem dos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, que fizeram prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste os teus irmãos da casa de teu pai, melhores que tu, eis que o Senhor ferirá com uma grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que ela saia de ti de dia em dia por causa do mal. Aleluia. Este rei morreu sentindo fortes dores, colocou até as suas entranhas para fora. Por quê? Porque foi um rei muito mau. Um rei que não obedeceu ao Senhor, né? Tá vendo? Foi fazer a aliança com aquela peça, dando o seu filho para se casar com a filha de Acabe. Olha o que deu. Filha de Acabe, com certeza deve ter... E Jeorão, mente fraca, acabou se desviando do caminho do Senhor e foi um dos piores reis que teve nesta época, se não foi o pior. E foi enterrado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. E quando ele morreu, diz aqui a palavra do Senhor, que ninguém sentiu falta dele. Imagina só uma pessoa morrer e ninguém sentir falta deles. Todos os reinos em volta se revoltaram contra ele. Que ele não fez igual o rei Josafá, né? Que levava a palavra do Senhor e os povos em voltas, caiu o temor do Senhor sobre eles, né? Ele fez o quê? Os povos em volta se revoltaram contra ele, foram lá, roubaram tudo que ele tinha, levaram as mulheres dele, levou tudo embora. Ficou sozinho e sofrendo. É isso que acontece quando não obedece à palavra do Senhor. Louvado seja o